E aí pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Revisão da vida toda. Julgamento sobre esse caso que há anos tramitava no Supremo Tribunal Federal teve desfecho. Vamos ver agora qual foi o entendimento da Corte Constitucional Brasileira sobre esse tema. Por entender que os aposentados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, têm o direito de escolher a regra que lhes for mais favorável, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, votou pela revisão da vida toda e validou então essa regra. Assim, os aposentados poderão usar todas as suas contribuições previdenciárias, inclusive aquelas recolhidas antes do Plano Real de 1994, para calcular os valores de seus benefícios. Essa era uma decisão há muito aguardada, e vejam que em 2021, em junho de 2021, o placar estava empatado e, na época, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do julgado para para ter uma análise melhor a respeito daquela ação. E, posterior a isso, voltou ao debate no STF e com um novo pedido de vista feito pelo ministro Nunes Marques. Mas o que é essa situação? Primeiro, é importante saber que o caso chegou no STF a partir de uma ação que foi ajuizada contra o INSS por um contribuinte do Rio Grande do Sul, que foi afetado por essas regras. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias, mas aceito no Superior Tribunal de Justiça em 2019. Decisão que permitiu que pessoas que contribuíram com valores consideráveis antes de julho de 1994 pudessem utilizá-los no cálculo do benefício. O novo cálculo é feito com todas as contribuições, desde a primeira contribuição até a última, excluindo-se as 20% menores. O INSS interpôs então recurso extraordinário ao STF e a alegação do INSS era que a não aplicação da regra da Lei 9876 de 1999 equivaleria à declaração da sua inconstitucionalidade, e a exclusão do período contributivo anterior teria sido a opção do legislador. E a situação acabou se criando porque essa Lei 9876 de 99 reformou a Previdência Social e criou uma regra de transição que desconsiderou para o cálculo da aposentadoria os valores recebidos antes de julho de 1994. Essa conhecida revisão da vida toda permitiria que segurados que tiveram contribuições altas anteriores a esse período, ou seja, a 99, pudessem usar a média de todos os salários de contribuição para a revisão do benefício, com base no artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, que justamente trata sobre a Seguridade Social no Brasil. E qual é o impacto disso? O impacto é que, evidente, todos aqueles que eram aposentados antes da instituição do Plano Real e que acaba coincidindo não só com a Lei da Seguridade Social e depois a alteração, a reforma ocorrida em 99, todos eles serão beneficiados. Então, por isso que era um julgamento há muito tempo aguardado.
E antes dessa lei de 99, todos os benefícios eram concedidos com base nas últimas 36 contribuições existentes nos últimos 48 meses antes do pedido de aposentadoria, então 36 e 48. Foram criadas duas regras, uma definitiva e outra de transição, evidentemente para aqueles que já eram aposentados antes da edição da lei. Na regra de transição, que deveria ser utilizada para o cálculo de todos os benefícios de quem já estava contribuindo com o INSS antes da nova regra, só deveriam ser considerados os salários de contribuição a partir de julho de 1994, ou seja, antes da instituição do Plano Real. Então, é algo que não só, é evidente, gera uma discussão grande, gerava uma discussão grande na jurisprudência e na doutrina, mas carecia de um posicionamento da Corte Constitucional Brasileira. Afinal, é ou não é? Pode ou não pode? Porque a regra de transição acabou não observando justamente aqueles que já eram segurados e acabou excluindo desse cálculo o todo que lhes cabia. Pois bem, olha o que acabou ficando definido. Vamos ver a partir de agora qual foi o posicionamento dos ministros do STF. Na sessão ocorrida em 1º de dezembro de 2022, seguiram o voto relator do então ministro Marco Aurélio, hoje aposentado, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. O ministro Marco Aurélio havia votado no sentido de que, na revisão dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, deveria prevalecer a aplicação da regra que considera todas as contribuições no cálculo do benefício e não apenas as feitas depois de julho de 94, quando o resultado for mais favorável ao segurado. Por quê? Porque cabe ao segurado escolher e não lhe ser imposto, porque tem que ser algo que seja mais favorável a ele. Afinal de contas, ele contribuiu. O ministro Alexandre de Moraes apontou que é preciso garantir ao segurado o direito de optar pela regra que lhe for mais favorável, sob pena de lhe causar grave prejuízo. Abre aspas para o ministro Alexandre de Moraes. Admitir que uma norma transitória, que é essa 9876 de 99, que foi editada para favorecer o segurado, acabe importando num tratamento mais gravoso a ele e ao segurado mais antigo, com menor escolaridade, que ganhe menor valor, me parece totalmente irrazoável. Fecha aspas. Na mesma linha, o ministro Edson Fachin citou o artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequentemente, repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Fecha aspas. Então, como que a regra seria desfavorável? Como que ela seria aplicada de maneira desfavorável? Que será justamente para favorecer. Na sequência, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que deve prevalecer a regra mais benéfica ao contribuinte, sob pena de violação do princípio da proibição ao retrocesso. Justamente aquilo que nós já dissemos aqui em outras oportunidades com relação a outros temas. O direito ele evolui e a medida é evoluir positivamente, não negativamente. Nesse sentido é que a proibição ao retrocesso. Não se retira direito, se adquire mais direito, não se perde. Os ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes restaram vencidos. O ministro Nunes Marques reiterou seu voto divergente contra a revisão, acompanhando argumentos do INSS de que ela poderia causar um rombo de 46 bilhões aos cofres públicos. O ministro também destacou que a revisão causaria um impacto administrativo que poderia, abre aspas, colapsar o atendimento do INSS, fecha aspas.
Embora a quantidade de pessoas realmente beneficiadas pela decisão não fosse tão grande, haveria dezenas de milhões de pedidos de revisão. E mesmo que muitos deles não tivessem embasamento jurídico, precisariam de resposta da autarquia, segundo o magistrado. Por quê? Porque se estabeleceu já há muito tempo, e inclusive com relação àquele julgado da desaposentação, que é necessária a negativa administrativa. Embora a Constituição Federal não vincule uma coisa à outra, não vincule o ingresso de uma ação judicial a uma existência de uma negativa administrativa. Mas o STF há muito já entende assim. Por isso, esse argumento do ministro Nunes Marques. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o legislador fez uma opção legítima e só poderia ser possível afastá-la se ela fosse contrária à Constituição, que não é o caso, segundo ele. O ministro Luiz Fux, por sua vez, apontou que os magistrados devem respeitar a vontade do legislador e aplicar a lei se não houver irregularidades. O ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, disse que é preciso ter cautela na aplicação do princípio da proibição ao retrocesso. Ele destacou que a norma transitória da Previdência Social veio na esteira do período da hiperinflação, anterior ao Plano Real, em que os salários e as aposentadorias eram corroídos e não se tinha um ganho real, justamente por isso o nome real, não se tinha poder de compra, não se tinha, o dinheiro praticamente não valia nada. Dessa forma, a regra buscou preservar os benefícios e já foi declarada constitucional pelo próprio Supremo Tribunal, lembrou o ministro Gilmar Mendes. E nesse sentido, como é que ficou então a tese fixada de repercussão geral no tema 1102? Então, tema 1102, tese de repercussão geral, que você acompanha aqui na tela, nós vamos ler juntos. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Fecha aspas. Ou seja, está fixada aqui a tese de repercussão geral, colocando o limitador, evidentemente, com relação à vigência da Lei 9876 e antes das alterações que foram introduzidas pela reforma da Previdência por meio da Emenda Constitucional 103 de 2019. Importantíssimo julgado do STF que impactará na vida de dezenas de milhares, talvez milhões de pessoas. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar no vídeo, de compartilhar o conteúdo, de deixar o like e de ativar o sino para receberem as notificações de novos vídeos. De nos seguir lá no @descomplicadireito01 no Instagram e também no formato podcast no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso por hoje, um abraço a todos e todas, até mais!